Dia, Deus abençoe. Obrigada, Márcia, por ter aceito o convite da Cris. Deus abençoe, viu? Queria pedir... Poliana, você pode orar? Para começar? Vou orar. Deixa eu... Tá sem o áudio, acho que você fechou agora, estava aberto antes. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero, Senhor Jesus, primeiramente agradecer a Deus pela tua graça e misericórdia. E nesta manhã, Pai, nós estamos reunidos, né, mais uma vez, pela graça do Senhor, para ouvir a palavra de Deus. E que Deus venha alcançar cada coração através da tua palavra. E que a tua palavra possa, Senhor Jesus, falar, né, diretamente com cada coração, fazendo a tua vontade, teu querer, né, que nós venhamos reconhecer o Senhor em tudo, né, e saber que Deus, né, Ele se faz presente em todos os momentos, e que Deus venha usar poderosamente a vida, né, da nossa irmã, a qual, né, Deus incumbiu nesta manhã de estar trazendo a tua palavra, e que Deus venha fazer em nosso meio a tua vontade, teu querer, assim eu oro, e eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Deus abençoe. Tá bem. Márcia, se quiser já começar. Amém. Eu saúdo a todas vocês com um bom dia na paz do Senhor, tá? Para quem não me conhece, já tive aqui algumas vezes, né, ministrando. Eu sou daqui da cidade de Cajati, a última cidade antes de chegar em Curitiba, tá? Nós pertencemos ainda ao estado de São Paulo. E eu sou da Igreja Brasil para Cristo aqui. Trabalho com o Ministério de Louvor e com os jovens da igreja local aqui. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que eu estou tendo de estar com vocês, porque é algo importantíssimo tirar um dia para estar juntas, seja na intercessão, seja para ouvir uma palavra, porque as mulheres precisam disso. A gente olha para. Nós precisamos deste momento. Por quê? Porque às vezes naquela correria do dia a dia, se a gente não se policiar, passa o dia e você não consegue tirar um tempo com Deus. Então, isso aqui é muito importante. Uma vai fortalecendo a outra, uma vai testemunhando, e o Senhor vai nos direcionando todos os dias. A direção quem dá é o Senhor, né? Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, em Isaías 10, 27. Eu confesso que eu não achei o meu óculos, não sei onde eu coloquei, então se vocês veem eu de cabeça baixa aqui, é a falta do óculos, tá? Isaías 10, 27, diz assim: E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu vou repetir. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu costumo sempre. A gente está tão acostumado a fazer estudo, e a gente sempre traz um resumo. E eu vou trazer um resumo para vocês hoje aqui de Isaías. Primeiro ele diz: ai dos que criam leis injustas, ai dos injustos. Então, Isaías, são 66 livros da Bíblia, é quase que um resumo de tudo, é Isaías. Se você começar a ler só Isaías, você vai ver que é um resumo da Bíblia toda. E Isaías aborda ali que ai dos injustos. Do 1 ao 4 é ai dos injustos. Só que quando chega... Por quê? Porque eles estavam fazendo leis erradas e tudo mais. Só que quando chega no 12 até o 19, é o orgulho das Sírias. Porque o que aconteceu nesse meio aí? Por algum motivo, Israel saiu. Começou
a ter alguma dificuldade lá. E aí, deixa eu procurar aqui, como eu disse para vocês, eu estou sem óculos. Deus permitiu certa circunstância. Permitiu a Síria lhe prejudicar. Digamos que para nós seria prejudicar. Para Deus seria, vamos retomar a rota certa? Quantas vezes nós precisamos... Opa, Márcia, desperta aí, toma a rota certa. Márcia, espera lá, não é aí que eu quero você? Qual é o propósito? Ou às vezes por causa de algumas coisas, nós somos falhos, nós somos ser humano, nós somos falhos. E às vezes sobreveio a Israel pela sua falha. Só que a Síria começou a ter orgulho. Ah, estou vencendo Israel. Mas Israel era escolhido. Nós somos escolhidos. Você é escolhida. Já do 20 ao 23 diz sobre o remanescente de Israel. Sobrou alguém que permaneceu. Sobrou alguém que ainda fala sobre que pecado é pecado. Sobrou alguém lá dentro da sua casa que diz, olha, esse caminho aí é um caminho sem volta. Ontem mesmo, numa reunião de líderes, de professores e tudo, eu comentava que pecado, ele continua sendo pecado. E cabe a nós, com todo o carinho do mundo, você mãe, você vó, eu também sou vó, sabe, você que tem um trabalho dentro da sua igreja, é explicar, é exortar. Nós não podemos mudar a história. Cada um tem seu livre-arbítrio de escolha, mas nós precisamos, o Atalaia precisa falar. O Atalaia precisa comunicar. O Atalaia precisa dizer, olha, esse caminho é um caminho ruim. Olha o caminho que você está tomando aí, você vai ter que retornar e entrar pelo caminho certo. Porque é um caminho, às vezes, que vai levar à perdição. Porque nós estamos numa era que, né, é bonito ser evangélico, e às vezes o evangélico tá juntinho com o mundo. Aí você olha e você fala, meu Deus. E a Bíblia fala que o pecado ele continua sendo pecado. E não pode sair da mesma fonte água doce e água salgada. Por algum momento ali, Israel se perdeu. E que nós, mulheres de Deus, nós possamos saber conduzir a nossa casa, a nossa família, o trabalho seu da casa do Senhor, sabe? E explicar para a nova geração que está vindo. Pecado continua sendo pecado. E o que leva à perdição não é aquele pecado que todo mundo vê, é aqueles pequenininhos. E aí cabe a nós, eu sempre falo para a gente, com todo amor e carinho, nós explicar, olha, a palavra do Senhor não é bem assim. O Senhor fala assim. Então, sobrou um. Só que quando chega lá no 27, que é o tema em qual nós estamos lendo, e acontecerá naquele dia que da sua carga será tirada do teu ombro, e o teu jugo vai ser despedaçado. Aquilo que está sendo um jugo na minha vida, na sua vida, ele vai ser despedaçado por causa da unção. Aleluia. Aleluia. Porque quando chega a unção, a história muda de figura. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Então, ele vai capacitar você como atalaia lá no seu lar, lá no seu trabalho, onde você estiver. E muitas vezes, o atalaia, às vezes, ele vai ter retaliação. Ou às vezes você diz, mamãe, eu estou com um jugo sobrecarregando meus... Sabe, está difícil para mim continuar a minha caminhada. Mas aí hoje ele diz para você assim, olha, ele vai despedaçar, para não sobrar nada. Às vezes, durante a nossa caminhada com Cristo, nós vamos colocando coisas
sabe? Eu posso sim ajudar o meu irmão, eu posso sim ajudar minha irmã, mas é por um período. Depois cada um pega a tua cruz e siga. Não pegue fardo que não é seu. Caminha porque a obra ela é grande. Deus conta comigo e ele conta com você. Aí eu julgo que está pesado, ele vai te dar um jugo leve. E aí o que eu posso dizer para você é que você não vai ficar sem nada. Você vai ter lá em Mateus, fala sobre que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Porque você tem que ter um propósito. Você tem que caminhar por obediência. Você não vai ficar também livre e solto. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas o nosso fardo ele é leve de carregar. Se está pesando algo, se está dificultando algo, é em Deus que nós vamos encontrar o fardo leve, o jugo suave. Não vamos ficar oprimida, não vamos ficar ansiosa, porque o Senhor ele está conosco, então o nosso fardo ele tem que ser leve. E aí olhando, quando a gente começa a falar sobre a unção, a primeira coisa que vem é Davi, Saul. Saul ele perdeu a unção. Ele tinha unção, mas ele perdeu pela desobediência. Já Davi estava no campo, trabalhando, na obediência dos seus pais, eu acredito eu. Só que quando ele foi ungido, foi do dia para a noite que aconteceu? Não, mas agora ele já tinha unção. E na unção divina, o gigante foi fichinha, porque ele tinha unção. E nós temos esta unção. Você que está aí do outro lado, você também tem esta unção. O Senhor te comprou por um alto preço, o preço de sangue. O preço foi preço de sangue. Então, o que é que está me afligindo? Qual é o fardo que está pesado? Ele quer aliviar. E eu só vou encontrar esse alívio nele. Na unção que despedaça esse jugo. É nele, é nesses momentos com Deus. É nesses momentos a sós com Deus, é esses momentos com Deus, com as irmãs, é este momento que você tira, sabe, fala, ó, Senhor, é eu e o Senhor e eu. E de uma vez que foi derramada esta unção, você vai enfrentar, seja lá o que for. É um gigante grande? Era um gigante. Para ter uma ideia, era um exército com medo. Mas Davi tinha unção. E você tem unção dentro da sua casa. Deus te escolheu como mulher virtuosa. Deus nos escolheu para fazer a diferença, aleluia. Você tem a unção. Qual é o gigante que está lá afligindo? O seu lar, a sua família, os seus. Aqueles que estão ao seu redor. Sobre você há a unção. E esta unção, ela despedaça o jugo. Não foi só Davi, nós olhamos no meio de tanta, até mesmo de Sansão. Quem tem a unção, tem a unção. Quem é escolhido, é escolhido. Pode ser até que os que estão em volta, não estou vendo nada, mas, sabe, onde já se viu o rei mandar Davi, uma pessoa que nunca tinha participado de uma guerra, ir lutar, mas se ele mandou você, vai e faz. Porque a unção, aleluia,
foi derramada sobre quem? Por aquele que estava ocupado trabalhando. Não foi pela aparência. Não foi porque tenho um monte sou doutor, sou não sei o quê, não. É aquele que tem a unção. Aleluia. É aquela que tem a unção. Aleluia. E na unção, tem um hino que fala assim, que bem antigo, que eu não sei se algumas vão lembrar, da Mara Lima, dizendo, na unção divina que o Senhor move. Aleluia. O Senhor move, o Senhor move. Por amor a você, o Senhor pode mover a história toda. Aleluia. Por amor a você, o Senhor pode mover e despedaçar, e o seu jugo ser suave. E o fardo leve para você carregar. Aleluia. Não é que nós não vamos ter um fardo, nós vamos ter algo para nós, sabe, ó, lembre-se da onde você saiu. Mas ele vai estar com você. E se de repente, por algum momento, você está distante, sabe quando... Porque nós temos batalha. Nós temos batalha. E vai ter dias e dias. Tem dias que você está, ó, glória. E vai ter dias que fala, Senhor, tem misericórdia. Mas é nesse dia que ele fala, ó, estou trocando aí. Estou mudando a história, espera só mais um pouquinho. Estou mudando. Aleluia. Estou trabalhando. Aleluia, Jesus. Como eu falei, Mateus 11, 29 e 30, que diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Aleluia. Nesta manhã, o que o Espírito Santo de Deus quer falar, troca, muda a história. Desce lá na casa do oleiro, que ele vai mudar o seu jugo, que ele vai despedaçar aquilo que está te afligindo. Que às vezes é uma batalha interior que precisa ser despedaçada. Às vezes é aquilo que você fala, mas eu não tenho um estudo adequado para trabalhar nesta área. Mas e quem falou que você precisa disso? Se é Deus que está mandando. Se é Deus que está abrindo a porta. E quando Deus abre, a história muda. Eu já tive experiência assim, maravilhosa com Deus, Deus chegar para o doutor numa situação, e eu fui para levar minha filha para o médico. E nós começamos a conversar, e antes de eu sair, ele olhou e falou assim, olha, eu queria pedir oração para você. Aí você fala, Senhor, né? Você fica meio, mas é o Senhor. Então, todo tempo ele quer usar eu e você. Não se sinta, mas eu. Não, é você mesmo. Lá no seu serviço, lá na sua igreja, onde você está. Às vezes nós mesmos colocamos esse fardo pesado no nosso ombro, e é o fardo não vai dar conta, não tem estudo, tem muita coisa para fazer. Adivinha para quem que Deus deu a unção? Para aquele que estava no campo trabalhando. Então, se você já está trabalhando, e às vezes Deus vai te dar algo para você fazer dentro da casa do Pai, faz com alegria. Faz para o reino. Que você vai ver a história mudar. Você vai ver as coisas se encaixando no lugar que é para estar. Aquele sentimento que estou sobrecarregada, ela vai sair, porque o fardo dele é leve. Simplesmente para e ora.
e busca nele. Por algum momento lá Israel estava sofrendo consequências de algo errado. Mas no momento que houve um arrependimento, a história começa a mudar. Se houver um, agora pense, nós somos uma dentro de casa. Lá, se tiver um clamando, a história muda. É abençoado você, é abençoado seu esposo, é abençoado seus filhos, é abençoado até a quarta geração. E se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia aqueles que trabalham. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos. Mas nós precisamos, como mulheres de Deus, meu Pai, a nos posicionar e colocar cada coisa no seu lugar. Quais são as prioridades minhas? Quais são as prioridades nossa? Para que esse jugo nesta manhã ele seja despedaçado. Aleluia. O que está te afligindo hoje, ele seja despedaçado em nome de Jesus. O fardo, ele precisa ser leve. Quem tem? Eu sempre quem tem que sair é o Satanás de dentro da nossa casa. Quem tem que sair é o inimigo. E dentro de mim, dentro de você, tem que reinar a paz. Porque uma mulher de Deus com paz, muda a história. Agora, uma mulher sobrecarregada, abatida, oprimida por tanta coisa, que vem sobre nós, vem. É eu que cuido do meu filho, é nós que cuidamos, sabe, do dia a dia da casa, da rotina da casa. É difícil. Então, Deus hoje, ele fala, ó, troca esse fardo pesado. Tira das suas costas esse fardo pesado. Coloca em mim a esperança. Coloca em mim a esperança. É eu que vou solucionar. Se precisar salvar, é eu que vou salvar aí. Minha casa está ruindo. É o Senhor que pode mudar a história, porque já mudou na minha. Aquilo que eu parecia que não ia ter, não tem jeito. Aleluia. O mover sobrenatural de Deus. É só nós chegar na fonte certa. E quem é? É Jesus. Porque quando ele vai derramando a presença dele, tudo é perda, como diz o louvor, se eu não tenho a ti, se eu não me chegar cada dia mais nele. Agora, quando nós nos achegamos, a história ela vai mudando. Parece que você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Aleluia. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Aleluia. Ainda que eu não esteja sentindo hoje, mas Deus está trabalhando. Aleluia. Ainda que o peso esteja grande sobre a sua vida, Deus está trabalhando. Às vezes é no silêncio, Deus está trabalhando. Troca hoje, nesta manhã, o fardo pesado que está sobre a tua vida por um fardo leve. Deposita em Deus toda a sua ansiedade. Ele vai cuidar de você, ele vai cuidar de mim. Pode ser que eu esteja trazendo uma palavra para algumas irmãs que são solo, que às vezes não tem um esposo. Deus está cuidando. Aleluia. Deus supre. Aleluia. Deus cuida do emocional. Aleluia. Deus trabalha ali. Aleluia. Porque às vezes vem, sabe, como é bom ter um companheiro, mas Deus está cuidando de você também. Aleluia.
Aleluia. Troca esse fardo hoje. Deixa Deus despedaçar, para não voltar mais. Porque aqui diz, olha, ele despedaçou por causa da unção. E a unção, ela está sobre nós. Aleluia. A unção está aí na sua casa, aí no seu trabalho. Aleluia. De uma vez que você aceitou Jesus, você tem esta unção sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não permita que o inimigo te afronte como fez com o povo de Israel. Porque você é um Davi de Deus. Eu poderia falar sobre várias mulheres, mas foi esta palavra. Que esse ano seja um ano de unção sobre a sua vida, de um derramar. Que esse ano seja um ano de colheita, de vitória. Que tudo aquilo que você, durante anos, você tem clamado, esse ano você venha colher as bênçãos de Deus, porque o jugo vai ser despedaçado. Pode o país estar com dificuldade? Pode estar, mas você vai estar bem. Porque você tem a unção de Deus. Você não é qualquer uma. Você é escolhida de Deus. Será que hoje quem tocou no teu coração é o Espírito Santo? Para estar aqui ouvindo esta palavra é o Espírito Santo. Você pode amar as irmãs que trabalham aí na liderança, mas o que fez você ligar esse celular é a presença dele. É a vontade de estar na presença dele. É a dependência de estar na presença dele. É o ser dependente dele. Aleluia. Aleluia. Que nesta manhã, o que tem tirado o nosso foco, ele venha a ser despedaçado. O jugo que está sobre o seu ombro, aquela ansiedade do que vai acontecer, do dia a dia, é o emprego, são várias coisas que nos afligem. Ele diz, troca. Troca. Lança nos meus pés, que eu quero dar um fim, eu quero despedaçar. E aí, quando ele despedaça, é porque é para não voltar mais. E aí eu quero abrir uns parênteses, se o seu problema, se o meu problema, se o nosso problema for numa área conjugal, numa área, gente, de uma vez que nós pedimos, houve um perdão, perdoado foi. E às vezes nós, como mulheres, nós retornamos dali. O inimigo, muitas vezes, ele vem na sua mente, olha, mas só aconteceu isso. Foi despedaçado. Acabou. Não deixa o inimigo te, sabe, ficar na sua mente, olha. Não! Foi despedaçado. Você trocou um fardo leve para andar com Jesus em novidade de vida. Em novidade de vida. E há uma diferença muito grande. Aquele texto daquela mulher do fluxo de sangue me veio à memória aqui, que muita gente encostava em Jesus, porque a multidão estava, só que ela foi com um propósito. Ela foi diferente lá. Ela foi, ela saiu de onde ela estava, se eu apenas tocar, eu serei curada. Então, nesta manhã, se você apenas tocar, o jugo vai ser despedaçado. A história vai mudar por completa. Aleluia. A história vai mudar. Aí muitas vezes vão chamar, quem te viu e quem te vê, o que é Deus?
Na minha força, na sua força, nós não conseguimos. Mas é Deus. É Deus quem te capacita. É Deus quem me capacita. Aleluia. Porque quando nós vamos ler a palavra ela confronta nós primeiro. E depois ela é um mistério. Ela pega para os dois lados. Aleluia. E aí, nesta manhã, a palavra é: a unção, ela despedaça o jugo. Qual é o jugo que está aí? É a enfermidade? O Senhor pode. O Senhor pode fazer coisas grandes, que eu tenho visto Deus fazer coisas grandes. Aleluia. Eu tenho visto Deus mover. Aleluia. É a depressão? O Senhor, ele é além, ele vai além, ele pode repreender. Ele pode despedaçar. É a ansiedade, o Senhor pode despedaçar esse jugo que está sobre as suas costas, te afligindo nesta manhã. É a preocupação do emprego. Basta uma palavra dele, a história muda. Aleluia. Basta uma palavra dele, a história muda. E eu vi o que Deus... Durante 5 anos, meu marido ficou desempregado. E trabalhava só eu, e você sabe que é difícil uma esposa comandar uma casa e a coisa não ia. Deus falou que ia abrir, contudo, e Deus abriu. Está com 20 anos que está trabalhando, isso faz algum tempo, está com 20 anos dentro da firma, onde era todos com um grau de estudo muito grande e ele não tinha. Nós precisávamos de algo que tivesse convênio, tivesse algo que tem Deus. E muitas outras coisas que, senão, eu ficaria só testemunhando o que é que Deus fez na minha vida. Então, quer dizer, o nosso Deus, ele troca o jugo pesado por um fardo leve. Ele despedaça. Que nesta manhã, esse tempinho nosso aqui não seja em vão. Porque não é. A palavra, ela tem um endereço certo, eu costumo dizer. Ele quer trocar. Ele quer despedaçar, na verdade, por um fardo leve. Porque se você continuar caminhando sobrecarregada, vai vir, sim, problemas emocionais, vai vir. Então, ele quer trocar na sua vida. Ele quer te dar um fardo leve. Descansa no Senhor. Confia nele, que ele vai mudar a história nesta manhã, ele diz. Aleluia. Ele vai mudar, aleluia, por um fardo leve aí na sua casa. Aí no seu trabalho, um fardo leve. Fácil. Aleluia. Esse é o nosso Deus de coisas grandes. Aleluia. Aquilo que para mim, às vezes, você diz, irmã Márcia, eu não sei nem te explicar o que está acontecendo. Mas Deus sabe, Deus te entende. Às vezes quem está ao redor diz, não entendo essa mulher. Mas Deus entende. Aleluia. Deus te entende e Ele quer trocar nesta manhã. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Simplesmente fica debaixo da unção dele. Da unção dele. Aleluia. É ele. Aleluia. É ele. Aleluia. Aleluia. A minha confiança tem que estar nele. A sua confiança tem que estar nele. Aleluia. É um tempo de qualidade que você está tirando nestas manhãs de quarta-feira. É um tempo com Deus. Aleluia. Porque é tão impressionante, porque eu não conheço vocês pela tela, mas o Senhor conhece você onde você está. Aleluia. Conhece cada endereço. Qual é a limitação? Qual é a dificuldade?
E o mesmo Deus que está aqui está aí também do seu lado, está aí no teu coração. O Espírito Santo é o mesmo que trabalha entre nós, aleluia. E diz, eu estou contigo. E quero fazer essa troca. Quero despedaçar esse jugo pesado. E quero trazer um fardo leve. Só me busca. Só me busca. Porque você vai cantar o hino da vitória. Embora que nós vamos ter algumas lutas, porque enquanto estamos na terra nós temos, mas é de vitória em vitória que nós vamos vencendo. Aleluia. Nós vamos vencendo. Aleluia. Que aquilo que eu não pude explicar, que o Espírito Santo trabalhe durante todo o dia na sua vida hoje. E ainda faça. Sabe quando nós nos alimentamos da palavra e aquela palavra ela continua falando no nosso coração, que venha ser dias se alimentando da mesma palavra aí. A unção que despedaça o jugo. É só nos posicionar. Se está pesado, é porque não é seu. Deposita em Deus. Aleluia. Fique com essa palavra. Que aquilo que eu não expliquei, que o Espírito Santo de Deus trabalha aí. Porque Deus tem coisas grandes, maravilhosas para a tua vida. Porque a mulher abençoada, ela muda a história da sua casa. E nós precisamos, dia após dia, nos posicionar como mulher de Deus e fazer a diferença na terra. Para isso nós somos chamadas. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, Márcia. É uma palavra que a gente precisa, ainda mais a gente está vendo quanta coisa a gente está passando, né? E Deus quer destruir, né? O nosso jugo que está pesado. Deus abençoe, né? Que a gente possa sentir, né? E confiar, entregar toda a nossa ansiedade, a nossa preocupação para Ele, porque isso está nos deixando mal. Glória a Deus, obrigada. Deus abençoe. Alguém quer falar algo? Ô, Raquelzinha, Paz Senhor, meninas, já vou aproveitar aqui o ensejo. Eu vou contar um testemunho que teve uma irmã, uma pastora, a pastora Vanessa, que ela falou sobre a minha vida, né? Deus usou ela para falar. E eu tava passando, ela falou que vinha testemunhos, né? E aí teve uma situação que eu tava passando financeira, né? A gente nunca chegou numa situação financeira tão difícil aqui em casa. E aí tava tudo fechado, assim, sabe, as portas, né? E daí Deus, né? Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que o meu marido recebeu as férias dele, né? E veio total, e veio também um bônus, né? Então, assim, Deus, ele é maravilhoso. A gente passa a gente crer, confiar no Senhor, né? E esperar. É orar, né? Confiar, mas esperar, né? No tempo certo ele faz, né? E ele fez, assim, foi algo assim, né? Foi, sabe, surpreendente, né? Então, o Senhor, a palavra lá em Hebreus fala aqui em 13, capítulo 13, versículo 8, fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Somos nós que mudamos, mas ele permanece o mesmo. Amém, Mi, glória a Deus. A gente tem que confiar, por mais que a nossa situação, né, esteja... A gente olha de um lado, olha do outro e tá vendo só coisa ruim, mas a nossa confiança é nele, não é no homem, não é no trabalho, não é é nele. A gente tem que confiar e entregar. Mas às vezes tá tão difícil que a gente esquece, e essa palavra veio no meu coração aqui, que eu preciso, ainda mais esses dias que eu estava mais agitada, a gente precisa. Glória a Deus. Mais alguém quer falar algo? Quer fazer pedido? Alguém? Eu quero fazer um pedido pela minha família, orar pela minha família. A Adri está pedindo oração pela vida dela e toda a família. Mais alguém? A Sara está pedindo oração por ela e por toda a família também.
A Nilza está pedindo oração pela casa dela, filhos e netos. A Cris pela família, Thalita, oração pelo esposo e pela loja dela. A Mi está pedindo oração pela filha, Ana Lívia, e pela professora auxiliar. Acho que é isso. Se eu não li algum aqui, vocês me avisam, pode me chamar. Acho que é isso. Márcia, você pode orar pelos pedidos? Vamos orar, né? Aleluia. Senhor, nós entramos em tua presença, meu Pai. Oh, Jesus. Tu és Deus de perto e Deus de longe, Pai. E o Senhor não desampara os seus, ó Pai. Senhor, e nós pedimos a Ti, Pai, porque a Tua palavra diz, pedi, dar-se-vos-á. Senhor, nós colocamos em oração, ó Pai, cada pedido que foi feito, Senhor. Deus, entra na causa, Senhor Jesus. Entra, Pai, com um milagre, Pai, com a providência, Senhor. Aquilo que para nós é impossível, para ti é possível. Aleluia. Meu Deus de poder, entra, Senhor da glória. Aleluia. Entra, Senhor Jesus, com providência, Pai, nos lares, ó Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Deus, entra na causa, Senhor Jesus, das tuas filhas. Deus de poder nesta manhã, Senhor. Deus da glória. Senhor Jesus, que haja testemunho, Pai, de vitória, Senhor. Que haja testemunho de bênção, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, age, Senhor. Age no coração, ó Pai. Age com mudança, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Deus da glória. Senhor, Tu és, ó Pai, aquele que tudo pode, Senhor. Senhor Jesus, e se o Senhor agir, ninguém pode impedir o Teu trabalhar, Pai. Oh, aleluia. E nesta manhã, Senhor, nós profetizamos a vitória em nome de Jesus, ó Pai. Que cadeias caiam por terra, que muralhas sejam despedaçadas, que haja o Teu mover sobrenatural, ó Pai, na vida das Tuas filhas, Senhor, em cada pedido feito, ó Pai. Nós Te louvamos nesta manhã, nós Te adoramos nesta manhã, Senhor. Nós declaramos que não há Deus como nosso, Deus da glória, nós Te amamos, ó Pai, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. Pai, Tu és Deus de providência, Senhor. Age, Pai, em nosso favor. Nós Te louvamos e Te engrandecemos, Jesus. Amém, Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Crê somente. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada. Deus abençoe, Márcia. Mais uma vez aqui, viu? Que Deus abençoe sua vida, sua família. Em nome de Jesus. Obrigadão, viu? Fiquem com Deus, que tenham um dia abençoadíssimo, cheio de alegria, paz, e que a gente entregue todas as nossas aflições, as nossas ansiedades, nossas preocupações nele, né? Que ele vai despedaçar em nome de Jesus. Obrigada, viu? Fiquem com Deus. Deus. Raquel, você tirou a foto, Raquel? Não, ainda bem que você faz isso. Peraí, então, quem puder colocar o vídeo, eu vou falar já. Peraí. 1, 2 e já. Aí, glória a Deus. Fica com Deus. Foi ter avisado. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada, viu? Deus abençoe.